Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física. Estou gravando Dinâmica, aula 13. Galera, aula 13 já dinâmica, hein? Ó, caramba, hein? Eu vou gravar mais ou menos umas 30 aulas de dinâmica. Eu já preparei todas, mas sempre quando eu vou gravar, eu dou algumas ajustadas. Às vezes eu faço uma virar duas virar uma e tal. Então, mas vai dar em torno de 30 aulas. Então, estamos chegando à metade da dinâmica já, tá bom? Plano inclinado com atrito. Plano inclinado com atrito. Galera, só para você se situar, na minha aula 8, eu fiz o plano inclinado sem atrito. Então, estou tomando como base o que você já tenha visto lá, tá legal? Faça as aulas na sequência direitinho, tá? No meu canal, você pega as playlists. Pega a playlist cinemática, pega a playlist dinâmica, estática, hidrostática, gravitação, eletrostática, eletrodinâmica, eletromag, tudo em playlist. No momento da gravação desse vídeo aqui, eu não tenho tudo ainda gravado, mas eu estou gravando ao longo das semanas, dos meses, estou gravando para você aprender legal. Falou? Galera, mas antes de começar a aula, gente, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos. É um retorno bastante bacana que o professor aqui quer, tá bom? Eu vou gravar o conteúdo do ensino médio, pré-vestibular, os primeiros anos da faculdade, totalmente grátis para todo mundo, sempre. E o Enem, hein? Tem tudo gravado o Enem lá para vocês no meu canal, legal? Então vamos lá, plano inclinado com atrito. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte, galera, tem que fazer um agradecimento especial a uma senhora chamada Dora. Ela é da limpeza. Eu tenho que fazer um agradecimento que ela é uma pessoa extremamente prestativa. Eu estou preocupado que está escurecendo muito cedo, então fica muito escuro aqui para eu gravar os vídeos. Então acabou a aula das crianças aqui, eles saíram, eu rapidamente vim aqui para poder usar, e aí ela prontamente deixou de fazer o que ela estava fazendo, correu aqui para me ajudar a limpar, arrumar as coisas, para deixar tudo prontinho, para fazer um trabalho bacana para vocês, tá bom? Então, Dora, muito obrigado, tá legal? Bom, galera, então plano inclinado com atrito. Galera, então vamos lá. Quando eu tenho um objeto apoiado num plano como esse, o que acontece, galera? Há uma tendência dele escorregar, não é? Há uma tendência dele escorregar. E aí na aula 8 eu falei para você que o peso eu posso decompô-lo, né, em Px, que é a componente paralela ao plano, e decompor em Py, que é a componente perpendicular ao plano. Px e Py, né? Como desenho aqui para você, ó. Px paralelo ao plano e Py perpendicular ao plano. Muito bem. A força normal, ela não é igual ao peso nesse caso, tá bom, gente? Superfície plana horizontal, corpo apoiado, peso e normal se anulam, são iguais no corpo. Mas aqui não, né? A normal é menor que o peso. Por quê, Boaro? Porque a normal é apenas uma componente, lembra? A normal é apenas uma componente, corresponde ao PY, corresponde apenas a essa componente. Então a normal é menor que o peso, tá bom? E peso e normal formam paração-reação? Não, galera, não. Peso e normal não formam paração-reação, hein? Fica esperto, hein? As minhas primeiras aulas eu discuti isso em detalhes com você, tá legal? Muito bem. Então, aqui tem um fator a mais para ser analisado, galera, que é a força de atrito. Quando eu apoio esse bloquinho aqui, se ele tende a escorregar, é possível que ele não escorregue, que ele fique parado graças a uma força de atrito que o segura, não é? Todo mundo já pegou uma régua, já brincou com uma régua, e você colocou uma borracha em cima de uma régua, quando você inclina ela assim, ela não escorrega, mas se você vai aumentando a inclinação, chega uma hora que ela escorrega, certo? Muito bem. Então, isso acontece por quê? Por causa do atrito, certo? É disso que nós estamos falando nesse momento. Força de atrito num plano inclinado. Gente, então, olha só o jeito que eu organizei aqui para você. Então, eu tenho o plano inclinado de um certo ângulo alfa. Lembra, o ângulo alfa está aqui, aula 8 dessa playlist, eu discuti em detalhes. O plano inclinado tem um ângulo alfa, o ângulo alfa está aqui. Então, o Px é o P vezes o seno do ângulo alfa, lembra? O Px está aqui. Px está aqui, trago ele para cá. Px vai ser igual ao P vezes o seno do ângulo, lembra? P vezes o seno do ângulo. Eu vou até fazer esse triângulo aqui de novo, porque eu sei que vocês confundem pra caramba. Fazer o triângulo aqui, peso, aqui o Py, e aqui o Px, tá legal? Então, tá aqui, como é que é, Boaro? Peso, Px e Py, tá? O ângulo alfa tá aqui, meus queridos.
que você fez, Boaro? Não entendi direito, não. Relaxa, velho. Eu fiz esse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Eu peguei o PX e trouxe ele pra cá, tá? Como eu fiz com cuidado para você na aula 8, aqui só tô repetindo. Então, PX está associado ao cateto oposto ao ângulo alfa. Então, PX é P vezes seno, enquanto que o PY, cateto adjacente ao ângulo alfa, PX é P vezes cosseno, tá bom? Bom, gente, então, para eu entender isso aqui com cuidado, eu dividi em duas situações, que eu chamei de primeira situação, que é quando o corpo está na iminência do escorregamento. O que é iminência do escorregamento, Boaro? Gente, quando você coloca uma borracha em cima de uma régua, aí você começa a levantar a régua assim, ó. Chega uma hora que se você aumentar um pouquinho mais, a borracha escorrega, não escorrega? Então, quando ela está quase escorregando, a gente chama de iminência do movimento, iminência do escorregamento, tá? É nessa situação, quando ela está quase para se movimentar, na iminência do escorregamento. Gente, nessa situação, meu querido, olha só o que acontece de interessante. Tá escorregando, Boaro? Não, tá parado. Se está parado, força resultante igual a zero nesse caso, certo? Então, ó, olha aqui, normal e PY se anulam, claro. PX e força resultante, e a força de atrito se anulam, resultante é igual a zero. Normal e PY se anulam, PX e a força de atrito também se anulam. Essa força de atrito, gente, quando ela está quase para se movimentar, é o máximo valor da força de atrito. Lembra? Eu estou falando de plano inclinado com atrito, porque essa aula 13, aula 10, 11, 12, 3 aulas eu falei de atrito. Aula 10 eu falei de atrito estático, aula 11 de atrito dinâmico e aula 12 eu falei de atrito em fluidos, né? Paraquedistas, esse papo todo, não é? Ó, então entenda, meu querido. Px é igual a força de atrito estático máximo, Boaro? Isso, olha aqui, ó. A força de atrito estático máximo é igual a Px, que é P vezes o seno. A normal é igual a Py, que é P cosseno. Isso aqui é igual da aula 8. Só isso aqui que é diferente, porque agora tem uma força de atrito estático máximo. Então, olha que interessante. Peraí. Numa situação como essa, eu posso afirmar que a força de atrito estático máximo é o Px? Pode, cara. Claro que pode. Ó, a resultante na direção perpendicular ao plano é zero. A resultante na direção paralela ao plano dá zero. Então, quem aponta para lá cancela quem aponta para cá. Quem aponta para baixo cancela quem aponta para cima. Tá legal? Entendeu? Ó, mas eu preparei aqui um negócio legal para explicar para você. Você sabia que é possível você pegar uma régua, aí na sua casa, tá estudando, pega uma régua e você vai ver que você consegue fazer isso. Se você pegar uma régua e uma borracha, por exemplo, uma moeda, por exemplo, você pega uma borracha e uma moeda, ou uma moeda e uma régua, você consegue determinar qual é o coeficiente de atrito estático entre a superfície do que você pegou, por exemplo, da moeda e da régua. Como é que é, Boaro? Como é que é? Olha só, você pega uma moeda, coloca uma moeda sobre uma régua. Você quer saber qual é o coeficiente de atrito entre a régua e essa moeda? Qual é o coeficiente de atrito entre a borracha e a moeda? Você vai ver que dá valores diferentes, claro. Como é que você faz a experiência? Olha só que interessante, simplesinho e interessante. Eu consigo determinar o Mi estático. Lembra, gente, o que é o Mi estático mesmo, Boaro? É o coeficiente de atrito estático, tá? Que depende, obviamente, do material que você está usando, da régua que você está usando, da moeda ou da borracha ou do que for que você estiver usando, ok? Você faz assim, ó. Coloca o objeto aqui. Aí eu começo a levantar. Põe na extremidade que é mais fácil para você medir na sua régua. Põe bem na extremidade. Aí você começa a levantar. Você começa a levantar. Chega uma hora que ela escorrega, certo? Bom, aí você volta e começa a fazer de novo. Aí, até que você consiga descobrir exatamente, meu querido, minha querida, qual é esse ponto que se você levantar um pouco mais, ele escorrega. Você vai conseguir descobrir exatamente essa inclinação. Aí, olha só que interessante. Com essa inclinação, você é capaz de calcular o coeficiente de atrito estático. Sabe como? Olha só. Não é verdade que a força de atrito estático máximo é o Mi estático vezes a normal? Lembra? Força de atrito estático, minha aula 10. Força de atrito estático máximo não é o Mi estático vezes a normal? Força de atrito é Mi vezes a normal. Estático, Mi estático vezes a normal, certo? Então olha só. Então nesse caso, galera, o Boaro está falando que o Px é igual a força de atrito estático máximo, isso mesmo? Então, a força de atrito estático máximo, que é o Mi estático vezes a normal, vai ser igual a Px, meu querido, mas o Px é P vezes seno. Então o Mi estático vezes a normal é P vezes seno. Mi estático vezes a normal, que é a força de atrito, é igual a P vezes seno,
que é o Px. O que você faz agora? Você não quer saber quanto vale o μ? Pega a normal, gente, e passa a normal dividindo. A normal está multiplicando o μ estático, você passa ela dividindo. Mas olha só, não é verdade que a normal é igual ao PY? A normal não é igual a PY, que é P vezes cosseno? Então, se a normal é PY, que é P vezes cosseno, no lugar da normal aqui embaixo, eu escrevo P vezes cosseno. Entendeu o que eu fiz? Entendeu? De novo, a força de atrito estático máximo é μ vezes a normal, só que ela é igual ao Px, porque está na iminência do movimento. μ vezes a normal, P vezes seno. Passa a normal dividindo, mas a normal é P vezes cosseno. Então vai ficar, meu querido, minha querida, P vezes seno dividido por P vezes cosseno. Olha o que eu posso fazer. Cancelo peso com peso. Então, o coeficiente de atrito estático é seno sobre cosseno. Gente, vocês estão craques em matemática, né? Fala, ô, Boris, super craques. Galera, relaxa. Quanto que é seno por cosseno? Seno por cosseno, quem que é? É a tangente, não é? Tangente não é seno sobre cosseno? Então, galera, ó, o μ estático é a tangente do ângulo. Ah, bora, mas peraí, como é que eu vou saber, meu? Como é que eu vou saber, por essa experiência que você está falando para eu fazer, como é que eu vou saber a tangente desse ângulo, cara? Gente, a tangente, o seno e o cosseno, você consegue obter através das medidas do triângulo. Lembra disso ou não? Olha aqui que eu fiz para você entender melhor. Tá vendo esse triângulo aqui? Ele é um triângulo de Pitágoras, né? É um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Então, o que acontece? Quando eu tenho o triângulo retângulo, a tangente vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembra? Seno, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente por hipotenusa. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente, não é isso? Então, meu querido, minha querida, a tangente desse ângulo é esse cara dividido por esse cara, que você consegue obter utilizando como auxílio uma outra régua. Pega uma primeira régua e obter uma segunda régua. Quer ver? Eu tenho outra régua aqui, ó. Quer ver? Vou sumir. Peguei uma régua, voltei, peguei outra réguinha aqui, ó. O que você faz? Olha aqui, ó. Deixa o plano assim, inclina o plano, aí você vem com uma outra régua sobre uma mesa, aí você vem aqui e mede, ó. Com outra régua você mede exatamente quanto vale o B, e aí depois você vem aqui e mede exatamente quanto vale o C, divide um pelo outro, é a tangente do ângulo. Olha que legal, é a tangente do ângulo. Se é a tangente do ângulo, é o coeficiente de atrito estático para aquele caso. Você pode ver que quando você faz, meu querido, minha querida, quando você faz com uma régua e uma moeda, o ângulo ele é menor. Quando você faz com uma régua e uma borracha, de maneira geral, o ângulo é maior. Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático entre a régua e a borracha é maior, é maior. Você tem que inclinar mais para que ele escorregue. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Interessante, né? Tá bom, galera. Então, ó, eu vou apagar essa lousa aqui. Vou apagar essa lousa aqui para falar para você da segunda situação, que é quando ele escorrega com velocidade constante para baixo ou para cima. Mas antes, resuminho para você entender. Plano inclinado com atrito. Eu ponho o objeto ali agora, surge uma força para cima, que é a força de atrito. Faça a decomposição do peso, normal, né? Faça a decomposição do peso como eu fazia antes, na aula 8. Px, P vezes seno, Py, P vezes cosseno, certo? Normal e Py se anulam, Px e força de atrito se anulam. Então, força de atrito estático máximo é Px, P vezes seno, a normal é Py, P vezes cosseno. E aqui eu te ensinei que é possível, com uma régua e um objeto, você calcular o coeficiente de atrito entre esses corpos. Tá bom? O atrito, o coeficiente de atrito estático entre esses corpos, tá bom? Então, ó, vou apagar a luz, ó. Segunda situação. Então, agora, na segunda situação, ele não está parado, não. Ele vai estar se deslocando, tá bom? Então, gente, você solta o objeto, se ele está se deslocando, se ele está descendo o plano inclinado, ou se ele está subindo o plano inclinado, se alguém lança ele, plano inclinado acima, se ele está sendo puxado por alguma coisa, sei lá alguma coisa está acontecendo aqui com ele, mas com certeza ele não está parado, tá bom? Ele está se deslocando com uma velocidade para algum dos lados aí. Gente, o que acontece? Se a velocidade for constante, ele está se deslocando, então a força de atrito não é a estática. A força de atrito é a dinâmica, entendeu? Se ele está se deslocando, eu tenho que analisar agora a força de atrito dinâmica, galera. Por quê? A força de atrito dinâmico, por quê? Porque há um deslocamento, há um deslizamento entre o objeto e o plano. Meus queridos, pensa assim, ó. Pensa assim.
ele pode estar ganhando velocidade para baixo, pode estar perdendo velocidade para baixo, pode estar ganhando velocidade para cima, pode estar perdendo velocidade para cima. Ó, tem várias situações possíveis. Se a velocidade for constante, força resultante é igual a zero, se a resultante é igual a zero, como essa e essa se anulam, essa e essa se anula também, ok? Agora, se ele estiver, por exemplo, se ele estiver descendo, ganhando velocidade, é porque o Px é maior que a força de atrito dinâmico, entende? Como o Px é maior, uma situação em que o atrito é pequenininho. Por exemplo, você solta o objeto, ele está descendo. Tem atrito? Tem atrito, mas é pequeno. Ele está ganhando velocidade? Está ganhando velocidade. Então a força resultante vai ser o Px menos a força de atrito, entendeu? Por exemplo, um cara num esqui, ou descendo na neve, por exemplo, entendeu? O cara está descendo na neve, uma rampa. Ele está ganhando velocidade? Pra caramba, como a gente sabe. Mas tem atrito? Tem, gente. Ah, mas é gelo, é quase zero, mas não é zero. Tem um atrito pequeno, mas tem. Então, ele está ganhando velocidade. Então, a força resultante sobre ele vai ser quem? Quem aponta para baixo, menos quem aponta para cima, entendeu? Está ganhando velocidade. Ele poderia estar descendo, perdendo velocidade, por exemplo, entendeu? Quando ele está descendo, o cara está esquiando, está descendo, que ele vai frear, ele vira o esqui assim, ó, de maneira apropriada para frear, aumenta bastante o atrito, o atrito para trás é muito grande, vai freando, então a força de atrito é superior ao Px, a velocidade dele vai diminuindo, entendeu? Então você tem as várias situações. Então é isso. Então, ó, vamos fazer um exercício? Dá uma olhada na sua tela, ó. O exercício, galera, caiu na Federal da Paraíba, né? Diz assim: um estudante coloca um livro sobre uma mesa plana que forma um ângulo θ com a horizontal. Ver a figura. Aí, ó, é um plano inclinado, né, galera? Um livro, um plano inclinado, ok. Verificando que o livro permaneceu em repouso sobre a mesa. Opa, atrito estático, ficou em repouso. O estudante fez as seguintes afirmativas. Vamos ver. 1. O módulo da força normal sobre o livro é menor que o de seu peso. Opa, a força normal é menor que o peso? Oh, é isso aí, né, gente? A normal é igual a PY é menor que o peso, que é uma componente do peso, então é verdadeiro. Continuando. 2. A força de atrito sobre o livro tem um módulo igual ao do seu peso. Quê? O atrito sobre o livro? Não, o atrito é μ vezes a normal. Se a normal é menor do que o peso, como é que o atrito vai ser igual ao peso? Força de atrito sobre o livro tem um módulo igual ao peso. Não, bobagem. 3. O módulo da força de atrito sobre o livro seria menor se o ângulo θ fosse menor, ou seja, se o ângulo do plano fosse menos inclinado, né? Se o plano fosse menos inclinado, o atrito seria menor? Verdade, né, gente? Verdade. Quanto mais inclinado você deixa, maior a tendência dele cair. Quanto maior a tendência dele cair, maior tem que ser a força de atrito para segurar. Então, o atrito vai ser menor se o ângulo θ for menor. O atrito vai ser maior se o ângulo θ for maior, até chegar no limite de escorregamento, né? Então, estão corretas as afirmativas. Então, correta 1 e correta 3, certo? 1 e 3, resposta letra D, tá? Ó, volta aqui para a luz, ó. Entendeu, galera? Então, ó, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, a 3 é verdadeira, resposta letra D de dado. Então, ó, Px e a força de atrito no livro, tá? A normal é menor do que o peso, uma vez que a normal é igual a essa componente aqui. A normal é igual ao Py, tá certo? Muito bem. Então, é isso aí. Tá legal? Entendeu? Gente, todo final de vídeo, né? Eu deixo aqui um link para você. Deixa aqui um link para você cair no videozinho de menu. Eu costumo deixar um link também, como você já reparou no meu trabalho, do primeiro vídeo da playlist. Se você assistiu esse vídeo aqui no meio do nada, você quer achar a playlist, você pode clicar no meu canal e achar a playlist dinâmica, ou você clica aqui e você cai no primeiro vídeo da playlist. Caiu lá no primeiro vídeo da playlist e você acha lá na playlist dinâmica todo o material detalhado, você escolhe lá o que você precisa. Você está bem na sua vida. Torço muito por você, tá bom? E fisicapravestibulares.com.br é o meu site. Lá você entra na parte de mecânica, né? Dinâmica faz parte de mecânica, você clica lá. Dentro de mecânica você tem a organização lá. E aí você consegue achar cinemática, estática, hidrostática, dinâmica, tudo lá, separadinho, bacaninha para você, tá bom? Então é isso, galera. Ó, no meu canal do Enem tem todos os exercícios, todas as edições do Enem resolvidas, totalmente grátis para todo mundo, falou? Galera, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!